de Gênesis, no capítulo de número 32. Maravilha. Então, você abre aí no livro de Gênesis, capítulo de número 32. Eu quero ler um texto com os irmãos. Ele vai ser um pano de fundo para aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Desculpa, aqui, versículo 22. 32, 22. Quem achou aí, diga amém. Amém. Muito bem, vamos à palavra do nosso Deus. Nós vamos agora ao ministério da palavra, ao tempo onde Deus vai falar ao nosso coração. Nós temos, nesses últimos 4 domingos, esse é o 4º domingo, falado um pouco sobre a vida de Jacó. Falado um pouco sobre aquilo que Deus fez na transformação da vida de Jacó e aquilo que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Então prepara o teu coração, porque aquilo que Deus vai ministrar para nós é algo poderoso, é algo maravilhoso, é algo grandioso que Deus tem preparado para cada um de nós nesta manhã maravilhosa. Então vamos ler conosco aí. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus, com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó e disse: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Muito bem, essa é a narração do texto que culmina a história de Jacó, o seu encontro com Deus, esse encontro que ele tem com um anjo do Senhor. Alguns teólogos vão defender que ele tem um encontro aqui verdadeiramente com o próprio Deus. Era o anjo do Senhor que estava ali. E quando o anjo do Senhor vem, é a presença de Deus, é uma teofania. Não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. É uma teofania, uma manifestação da presença de Deus naquele lugar. Então Jacó tem um encontro ali com Deus. E esse encontro vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai mudar tudo aquilo que ele tem vivido. Nós devemos lembrar que ele fugiu da casa do seu sogro. Nós vimos na semana passada, ele foge da casa do seu sogro, levando as suas esposas, as suas servas, os seus filhos, o seu gado, tudo que ele tinha. E o seu sogro vai ao encontro dele, se encontra com ele, e juntos eles fazem um pacto ali, um acordo de não penetrar um na terra do outro, não prejudicar um ao outro, de Jacó cuidar bem das suas esposas, dos seus filhos, que são netos do seu sogro Labão, e ali Jacó começa de novo a sua caminhada em direção ao encontro com Esaú, seu irmão. Esse é o último problema que Jacó tem que resolver na sua vida. Ele já havia saído de casa por conta de enganar o seu irmão e tirar dele o direito de primogenitura, tomar dele a bênção do seu pai. Então imagina, quando ele sai de casa, ele deixa um pai chateado por ter sido enganado por ele, deixa uma mãe
numa situação difícil, porque participou daquela situação e criou todo aquele ensejo para que tudo acontecesse. Deixa um irmão revoltado, que a Bíblia diz que ele tinha desejo de vingança e queria matar a Jacó. E ele vai para a casa do seu sogro. Lá na casa do seu sogro ele passa 20 anos de trabalhos duros e difíceis, para primeiro pagar pelas suas esposas e depois conquistar o seu gado, os seus bens e tudo mais. Mas depois de tudo isso, Deus diz para ele: agora volta. Volta para a casa do seu pai, porque eu vou te abençoar. E Jacó então começa a jornada de volta. Mas eu fico pensando no coração desse homem. Como foi para ele tomar a decisão de voltar para um ambiente como esse que lhe esperava? Uma mãe entristecida, um pai chateado, um irmão enraivecido. Como vai ser quando eu chegar de novo na casa do meu pai? Como vai ser quando eu encontrar novamente com o meu irmão? Ele não sabia o que esperava. Ele não sabia o que podia acontecer. Ele não sabia o que ia se passar. Mas durante a sua caminhada ele faz um plano. Ele diz: eu vou acalmar o coração do meu irmão. E a Bíblia diz que ele prepara 530 cabeças de gado, entre ovelhas, bodes, camelos, mulas. Ele vai juntando todo aquele gado, separa, divide as suas mulheres em grupo, divide aqueles gados em grupo, e coloca servos seus, levando, cada um apresentando uma parte da família e uma parte do gado como presente para o seu irmão. Ele queria acalmar o coração do seu irmão. E quando ele prepara tudo isso, ele prepara por quê? Porque ele envia um servo à casa do seu irmão primeiro, dizendo: o seu irmão Jacó está vindo para falar com você. E esse servo volta. E a notícia que o servo traz para Jacó é essa: o seu irmão vem, e vem com 400 homens contra ti. Ele pensa: meu Deus, o meu irmão agora vai me matar. Ele vai acabar com a minha família. Ele vai matar tudo o que eu tenho. Então, para aplacar o coração do seu irmão, ele prepara esses presentes. Divide as mulheres, as servas, e ele coloca na frente uma serva com seus filhos e com um pouco de gado como presente. Coloca outra serva, outros filhos e gado como presente. Coloca a sua esposa Lia, outros gados como presente, e vai fazendo pequenos grupos que eles vão caminhando a uma distância um do outro, para que chegasse e fosse apresentando presentes ao seu irmão. E a Bíblia diz que ele envia tudo isso, e seu irmão vem realmente contra ele, com os seus 400 homens. Mas na hora que seu irmão o encontra é bem diferente do que ele esperava. Mas para a gente chegar nesse encontro, eu quero tocar em algumas partes interessantes desse texto, onde Deus vai, com certeza, falar com cada um de nós. Amém? Muito bem, então. Esse é um pano de fundo para você entender tudo o que estava acontecendo. Mas antes de se encontrar com seu irmão, Jacó passa por essa experiência de se encontrar com o anjo do Senhor. Ele prepara tudo aquilo, ele manda a sua família para frente, e no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que ele despede a sua família e ele fica sozinho. Ele fica só do outro lado do rio. Esse val de Jaboque, para quem não sabe, é um riacho. E o val é aquele lugar onde o riacho está mais fraco, ele está mais rasinho, onde a gente pode passar a pé com ele tranquilo, sem ter problema. Então, isso é chamado de um val. Aí era o val de Jaboque, era a região de Jaboque, onde havia um espaço onde o rio era bem pequenininho e dava para atravessar, era só um riacho. Só que ele atravessa a sua família e ele fica. E a Bíblia diz que ali ele ficou só. E ali um anjo veio lutar com ele. Na verdade, ele não vê um anjo. A Bíblia diz que apareceu um homem que lutava com ele. E era de noite, era de madrugada. Depois ele vai entender que esse era um anjo do Senhor. Agora, eu quero destacar algumas coisas nesse texto que são importantes para a gente entender isso. Primeira coisa que eu e você temos que entender é que tudo o que acontece comigo e com você, todas as circunstâncias que nos cercam, toda a experiência de vida que você passou, todas as situações boas, ruins, mais ou menos, simples,
Todas elas foram para construir aquilo que você é. Tudo que você é hoje é parte de um todo que você viveu e passou. E quando Deus quer trabalhar na nossa vida, tudo o que acontece, o que vem, tudo que chega até nós, tudo isso é para preparar e transformar a nossa vida. Mas quando Deus toca em nós é porque Ele quer nos salvar. Então, esse anjo de Deus que aparece e luta com Jacó, ele é o próprio Deus. O próprio Deus. Mas não era uma luta contra Jacó. A Bíblia diz que ele luta com Jacó. Como quem diz que eles lutam juntos. Para superar algo maior. Superar algo maior. Então eu e você temos que aprender a colocar Deus nas nossas batalhas. Eu e você temos que aprender a trazer Deus para perto de nós, nos momentos difíceis, nos momentos complicados. A Bíblia diz que Jacó ficou sozinho. Há momentos da nossa vida em que nós vamos nos sentir assim, sozinhos, sozinhos. Nós vamos ter a família, nós vamos ter os filhos, vamos ter a esposa, vamos ter o esposo, mas vamos estar sozinhos. E é essa hora que é sozinho com Deus que você supera as suas dificuldades. Então, uma pergunta para você nessa manhã. Quando foi a última vez que você se colocou sozinho diante de Deus? Quando foi a última vez que você procurou estar sozinho na presença de Deus? É muito bom estar aqui. É muito bom estar na casa de Deus. É muito bom se encontrar com os irmãos e juntos adorarmos, louvarmos, orarmos, buscarmos a face de Deus. Mas de quando em quando é importante que você tenha um tempo sozinho com Deus. Sozinho. Levantar de madrugada. Sair de casa e fazer uma caminhada. Fazer um tempo de você na presença de Deus. Lutar com Deus pelas minhas necessidades. Pelos meus pedidos, pelos meus desejos, pelos meus sonhos, pelos meus planos. A Bíblia diz ali que Jacó, ele trava uma luta com Deus. E é interessante que Deus, mesmo sendo Deus, mesmo se apresentando na forma de um anjo, ele se faz fraco diante de Jacó e trava uma luta com Jacó. E a Bíblia diz que ele não conseguia dominar Jacó. Ora, como que Deus não conseguia dominar? Mas Deus, ele se apresenta às vezes na forma de homem, apenas para poder tocar na nossa vida de uma forma mais direta. Imagina você está lá na sua casa sozinha, lavando louça. Está lá, quietinho. Aqui não lava a louça, né? A máquina que lava, você lava? Lava sim. Imagina que você está lá então, lavando louça. Está lá, na pia, tranquila, serena. De repente, dá um vento dos céus de... Você olha do lado um anjo, 3 metros de altura, asa, espada flamejante. Você desmaia, filho. Você cai das pernas, filho. Então Deus às vezes se revela para nós na forma de um homem, porque Ele não quer nos assustar. Ele não quer transtornar nosso coração. Ele quer só estar conosco. E ali Deus se apresenta na forma de homem. E aí, para mostrar para Jacó que ele era mais forte que Jacó, ele toca a coxa de Jacó e desloca a sua coxa. Que toque poderoso, não é? Que toque poderoso. E ali Jacó então sente uma dor terrível e só solta o anjo. Porque até então ele está ali. Eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoa. Ele só solta o anjo quando o anjo lhe toca. Quando o anjo lhe toca. Agora veja. Ali o anjo encerra a batalha com aquele toque de forma definitiva. Só que quando ele toca na vida de Jacó, ele muda o jeito de Jacó ser. Ele muda o físico de Jacó. Mas ele não muda só o físico. Ele muda também Jacó por dentro. Mas para mudar Jacó por dentro, ele precisou tocar Jacó por fora. Para visitar Jacó por dentro, ele precisou tocar em Jacó por fora. Ele precisou parar Jacó. Vocês lembram, nós falamos há umas 2 semanas atrás que Jacó não quer dizer enganador. Esse menino é injustiçado, vai chegar lá no céu, muita gente vai ter que pedir desculpa para ele. Ele não era enganador. Ele participou de um engano que a sua mãe armou. Mas ele enganou o irmão dele. Não enganou, ele trocou, ele negociou, ele fez um negócio com o irmão dele.
Comprou barato a primogenitura, mas comprou. O irmão disse, tá bom, eu aceito. Então não foi enganado. Então o nome dele não é enganador. O nome dele, a tradução traz como usurpador, mas a tradução mais correta seria obstinado. Aquela pessoa que quando quer alguma coisa, trabalha e vai até o fim, até conseguir. E era isso que ele estava fazendo com o anjo. Ele agarra o anjo obstinadamente e diz, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. E esse tema nós escolhemos desde o começo. Eu não largo o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. Mas, antes de abençoar, Deus resolve tocar na vida de Jacó. E ele então toca o corpo de Jacó, para que Jacó pare, para que ele possa tocar por dentro de Jacó. Para que ele possa tocar dentro do coração de Jacó. Porque quando Deus toca em nós, quando Deus se apresenta para nós, é porque Ele quer salvar a nossa vida. Toda vez que Deus apareceu na terra, em forma de um anjo do Senhor, Ele veio para causar salvação. Nós vamos lembrar disso. Ele aparece a primeira vez que Deus aparece dessa forma, se manifesta na terra em forma de homem, é para Abraão. Quando Abraão está indo em direção à cidade de Sodoma e Gomorra, aparece 3 anjos na casa de Abraão. Um deles era o anjo do Senhor. E ele disse, eu vim para destruir Sodoma e Gomorra. Meus anjos já estou enviando à frente para que vá destruir. E ali Abraão começa um clamor. Abraão diz, Senhor, mas o Senhor destruiria aquela terra se o Senhor encontrasse ali 50 justos? Pelo menos 50? Deus diz, não destruiria. Mas e se eu não encontrar 50 e 40? Dá para nós negociar com 40 só, tá bom? Vai que não tem 40 justos lá? 30. Se o Senhor encontrar 30 justos, o Senhor não destrói aquela terra? E ele vai negociando, ele chega a 5. Chega a 5, que era a família de Ló, seu irmão. Seu primo, irmão, seu sobrinho. E ele vai negociando com Deus. E esse anjo do Senhor que se apresenta a Abraão é o próprio Deus. Então toda vez que Deus se manifesta na terra na forma de homem, é porque Ele quer salvar. Ele queria salvar as pessoas que estavam em Sodoma e Gomorra e destruir a cidade com os injustos. A segunda vez que Deus aparece em forma de homem, também é para salvação. Ele vai aparecer a Josué, à beira do Rio Jordão, há pouco tempo antes de entrar em Jericó, lutar contra a cidade de Jericó, fazer aquele movimento ao redor da cidade até que as muralhas caiam. Aparece um anjo do Senhor a Josué, e a pergunta de Josué é, o Senhor é do nosso exército ou o Senhor é do exército do inimigo? E Deus diz para ele, eu sou dos exércitos de Deus. Eu sou dos exércitos do Altíssimo. Eu sou dos exércitos de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Não é isso que ele se chama? O Senhor dos exércitos é o seu nome. E quando ele se revela então a Josué ali, por quê? Porque ele queria salvar a Israel. E a terceira vez que Deus vai se apresentar em forma de homem. Na primeira vez ele salva Ló e sua família. Na segunda vez ele salva o povo de Israel todo, livrando de vez do deserto e colocando dentro da terra prometida. E na terceira vez que ele aparece, ele não salva mais uma família, nem uma nação. Ele vem para salvar a humanidade. Ele se apresenta na forma do Filho. Jesus se apresenta em forma de homem. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E ele anda com os homens, ele vive ali para pregar, falar e salvar os homens. Só que ele não veio para salvar mais uma família ou uma nação, ele veio para salvar a humanidade. Quando Jesus se apresenta é para salvar a humanidade. E poucos minutos antes, poucas horas antes de sua morte, ele realiza aquilo que nós chamamos de última ceia, e ele diz, este é o cálice do meu sangue que é derramado por vós. A salvação. O cálice da nossa salvação. Agora veja, o diálogo do anjo e de Jacó, ele vem para mostrar o caráter de Jacó.
A Bíblia diz que Jacó segurava o anjo e dizia: eu não te largo enquanto você não me abençoar. E o anjo dizia: solta-me, deixa-me ir. E Jacó não abria mão, continuava segurando. Até que num determinado momento o anjo faz uma pergunta para Jacó. A pergunta do anjo é: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Pastor, não é o anjo de Deus? Não sabe o nome de Jacó? Sabe, claro que sabe. Não tem dúvida disso. Mas por que o anjo perguntou qual era o nome de Jacó? Quando ele faz essa pergunta para Jacó, ele leva Jacó de volta ao quarto escuro do seu pai, onde ele entra vestido de Esaú, com um prato de comida na mão, dizendo: pai, come e me abençoa. E o pai lhe pergunta: qual o seu nome? Ele diz: é Esaú. Eu sou Esaú, teu filho, meu pai. Come e me abençoa. E o pai diz: chega mais perto, eu quero ver, porque a voz é de Jacó. O pai já estava cego. Ele se aproxima do pai com as roupas do irmão, com pelos de carneiro sobre a sua pele, porque seu irmão era muito peludo. O pai toca em seus braços e diz: a voz é de Jacó. Mas o toque é de Esaú. E o pai pergunta outra vez: qual é o seu nome, meu filho? Ele diz: é Esaú, meu pai. Come e me abençoa. Qual é o assunto? Qual é o diálogo que ele está tendo com o anjo? Eu não te solto se você não me abençoar. E o anjo traz de volta no seu coração todo aquele sentimento e pergunta: qual é o seu nome? Porque o dono dessa bênção era Esaú. O dono dessa bênção era Esaú. E agora o próprio Deus se põe diante dele e pergunta: qual é o seu nome? E ali ele toma coragem, ele diz: Jacó, o meu nome é usurpador, o meu nome é obstinado, eu sou o obstinado. O anjo lhe toca, ele cai. O anjo pergunta o seu nome, ele responde. Eu creio no seu coração, ele lembra de toda aquela história que ele viveu, todos esses anos de engano na casa do seu sogro. Foram 10 vezes que seu salário foi mudado, até a esposa, o sogro enganou ele, trocou. Toda a mágoa, toda a tristeza, toda a angústia que esse homem estava vivendo, ele estava revivendo ali na presença do anjo do Senhor, quando ele puxa na memória e pergunta: qual é o seu nome? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Pastor, o senhor sabe meu nome. O senhor me conhece. Eu sei, irmão. Meu nome é Marcos. Mas às vezes eu olho no espelho e digo: eu sou um fraco. Eu sou um triste. Eu sou o depressivo. Eu sou o mentiroso. Eu sou o ladrão. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Assuma a sua identidade diante de Deus. Assuma quem você é diante de Deus. Jacó, ali no seu esforço máximo, ele consegue colocar para o anjo aquilo que ele verdadeiramente é. Ele coloca para o Senhor aquilo que ele verdadeiramente é. E ali então Deus toca no seu coração e muda a sua identidade. Só então o anjo diz: ok, muito bem, então você não precisa mais chamar Jacó. Você não precisa mais chamar obstinado. Você não precisa mais chamar por nomes pejorativos. Você não precisa ser mais o triste. Você não precisa ser mais o depressivo. Você não precisa ser mais o enganador. Você não precisa ser mais o ladrão. Não precisa ser mais o mentiroso. Seu nome agora é Israel. Israel. Um príncipe de Deus. Um príncipe de Deus. Mas para mudar Jacó por dentro, mudar a identidade de Jacó, Deus precisou tocar no seu corpo. Tocar na sua perna, para que ele se quebrantasse. Irmão, não espera Deus quebrar suas perninhas, não.
Se rende, querido. Se rende. Não seja obstinado como Jacó. Não seja obstinado. Não sejamos obstinados. Você sabe que o pastor de ovelhas, lá na região, ele faz isso. Quando tem uma ovelha que gosta de andar longe do rebanho, gosta de ficar fora do círculo ali com as outras ovelhas, gosta de sair fora do campo, ele pega aquela ovelha ainda pequena, quando ela começa a ter esse tipo de comportamento, e ele desloca a perna dela, para que ela não possa mais andar longe. E aí depois, com carinho, ele traz para perto, coloca bálsamo e vai curando, e carrega aquela ovelha, até que ela esteja curada. E quando ela está curada, ela não quer mais sair da presença dele, porque ela gostou do cuidado e do carinho. Tá bem, se você quer ter a perninha quebrada e gostar do cuidado e do carinho de Deus, vai lá. Mas se você não quer ser obstinado, se renda antes. Não espere o pastor das ovelhas ter que deslocar sua perninha para trazer você para perto. Para trazer você para perto. Fique perto do Senhor. Então veja, o anjo toca em Jacó e transforma a sua identidade. Ele muda o seu nome. Agora, quem pôs nome no seu filho? Seu avô? Quem pôs nome no seu filho? Sua tia? Quem pôs nome no seu filho? O vizinho? Quem pôs nome no seu filho? O pai, ou a mãe? Não é isso? É isso ou não? Você pode até ouvir opinião, né? Ah, eu acho que tem que chamar Mário, eu acho que tem que chamar José, eu acho que tem que chamar... não sei como. Mas quem põe o nome é o pai e a mãe. Porque quem põe nome é quem tem direito de paternidade. Quando Deus muda o nome de Jacó, Ele está dizendo, você deixa de ser filho de Isaac agora, e você passa a ser filho de Deus. Quando Deus muda o nosso caráter, Ele muda a nossa identidade. Ele muda quem nós somos, não somente por fora, mas também por dentro, pelo coração, pela alma, pelo sentimento. Eu já tive a oportunidade de sentar ao lado de homens que no passado eram assassinos, envolvidos com a milícia. Eu sentei do lado de um homem que ele era um miliciano colombiano, traficante de drogas, que era a segurança de Pablo Escobar. Mas Deus havia tocado na vida dele. Deus havia mudado o caráter dele. Deus havia mudado a história desse homem. Se ele não te contasse esse passado, você nunca ia olhar para ele e achar que aquele homem era capaz de ter matado tanta gente quanto ele matou. Um doce de pessoa. Um doce de pessoa. Um homem que subia no púlpito para pregar o evangelho e caía lágrimas do seu rosto da hora que ele subia à hora que ele descia. Quando ele lembrava do amor de Deus, ele se punha a chorar. Porque ele se lembrava daquele que tocou e mudou a sua cara, mudou seu coração e mudou a sua identidade. Foi salvo. Foi salvo. Foi salvo. O encontro de Jacó com um anjo, o encontro de Jacó com Deus, muda não só aquilo que estava por fora, mas muda também aquilo que estava por dentro. Deixa Deus mudar você por dentro, querido. Amém? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Foi necessário 20 anos de trabalho de Deus na vida de Jacó, para que ele pudesse se render à presença de Deus. Ele está agarrado ao anjo pedindo o quê? Me abençoe. Não é isso? Mas a Bíblia diz para mim que antes de ele se encontrar com o anjo, ele saiu da casa do seu sogro com 2 mulheres, 2 servas que foram lidadas como mulher para lhe dar filho, e mais um gado incontável, que só para o irmão dele ele separou 530 cabeças de presente. Ele não estava abençoado, não? Já não era um homem abençoado? A Bíblia diz que ele era já um homem rico. Deus o fez rico. Que bênção que era essa que ele estava pedindo para Deus? Que bênção que era essa? Era essa bênção de mudar o seu coração. Mudar a sua história. Porque 20 anos depois de ter vivido na casa do teu sogro, ter vivido toda a história que viveu com a sua família, quando ele sai da casa do seu sogro, ele não tem hombridade de pegar o seu sogro e falar, estou indo embora com a minha casa, com a minha família, com as minhas mulheres e com o meu gado. A Bíblia diz que ele foge do seu sogro. O caráter de Jacó, apesar de 20 anos depois, não tinha sido ainda transformado. Ele ainda não era um homem que assumia os seus erros.
os seus compromissos, as suas responsabilidades. E Deus então toca e muda o seu nome, muda o seu caráter, muda a sua história. Deus não pode mudar a minha e a sua história se Ele só nos tocar por fora. Às vezes a gente chega aqui e pede uma cura, Deus nos dá. A gente chega aqui e pede uma bênção, Deus nos dá. A gente chega aqui e pede até prosperidade, assim como Ele deu para Jacó, Ele dá para nós também. Mas para Ele mudar por completo a nossa vida, Ele precisa nos tocar por dentro e mudar a nossa identidade. Amém, querido? Então veja, esse encontro do anjo não é um encontro para abençoar, é um encontro para transformar. Transformar. Deus não quer só abençoar a sua vida, Ele quer transformar a sua história. Amém? Muito bem. Agora, aconteceu tudo isso. A Bíblia vai dizer que ele sai dali mancando e vai ao encontro da sua família, que está mais adiante. E nisso também o seu irmão Esaú está vindo ao seu encontro com seus 400 homens. Mas a Bíblia diz que Esaú passa reto pelas servas, pelas mulheres, pelos filhos, pelo gado, pelos presentes que vinham, passa reto e vai direto falar com Jacó. E a gente pensa, meu Deus, agora Jacó está frito? Não é? Jacó está frito. Mas se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 33, no versículo 1, você vai dizer assim, você vai ver escrito assim: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel, as servas, colocou elas na frente, fez aquele movimento todo que nós lemos. E aí lá no versículo 8, você vai ver o seguinte: Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Guarde para você o que é seu. Vocês lembram que quando Jacó saiu da sua casa, ele tomou a bênção da primogenitura do irmão. A bênção da primogenitura fala de herança física dos pais, herança financeira. Jacó deveria ter direito a metade de tudo que era de Isaac. Mas ele levou metade de tudo de Isaac quando ele foi embora? A Bíblia diz que ele saiu de lá com um cajado na mão. Tudo ficou para o seu irmão Esaú. Então Esaú disse: fica tranquilo, eu já tenho o suficiente. Eu tenho tudo. Você pensou que você me enganou, mas eu fiquei com tudo. Você fugiu de casa, foi embora. Eu fiquei com toda a herança do papai. Eu fiquei com toda a herança do papai. E aqui a gente vê que tudo aquilo que Deus tinha preparado para Jacó não estava no âmbito terreno. Não estava no âmbito terreno. Não estava no âmbito das heranças. Não estava no âmbito das terras, do gado, ou daquilo que Deus, daquilo que o seu pai poderia lhe dar. Aquilo que Deus tinha colocado para Jacó como príncipe de Deus que seria, era aquilo que Deus tinha preparado para entregar nas mãos dele. Nas mãos dele. E nesse encontro de Esaú com Jacó, você vai ver que Jacó, ele chega e não quer matar mais o seu irmão. Se você quiser acompanhar comigo, no versículo 4, versículo 13 é melhor para a gente entender. A Bíblia diz que Jacó, ele mesmo, passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Era uma forma de agradecer a presença da pessoa. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Mas por que Esaú, com toda a raiva que ele tinha, com todo o desejo que ele tinha de se vingar do seu irmão, por que agora ele chega e encontra com seu irmão? E a Bíblia diz que, apesar de estar com 400 homens, ele se lança ao pescoço do irmão, o beija, chora. Por que ele não matou Jacó? Eu digo para você, por que ele não matou Jacó? Sabe por quê? Porque quando ele chegou
ele não se encontrou mais com Jacó. Jacó já havia morrido. Quando ele chega, ele não se encontra com seu irmão Jacó. Ele se encontra com Israel. Ele não se encontra com o enganador, ele se encontra com o príncipe de Deus. Ele não se encontra com o enganador, ele se encontra com o príncipe de Deus. Ele não podia matar Israel, ele não tinha nada contra Israel. Ele não podia matar mais aquele homem. Porque aquele não era o mesmo homem que saiu de casa há 20 anos atrás. Aquele era um novo homem que estava diante dele. Eu fico imaginando a família. Terminou a luta com o anjo. A Bíblia diz que eles atravessaram o rio e foram adiante. A Bíblia diz que Jacó então vai caminhando para alcançá-los. Mas a Bíblia diz que ele saiu daquele rio mancando. E ele ia arrastando a sua perna porque ele estava ferida pelo anjo. E eu fico imaginando que ao longe as suas esposas olhavam para trás perguntando: cadê Jacó? Cadê Jacó? E aí, de repente, uma delas vê alguém andando naquela escuridão da noite e diz: olha, vem um homem lá, se parece com Jacó, mas anda diferente. Olha, parece com Jacó aquele homem, mas o jeito de andar dele mudou. Olha, parece com aquele homem que um dia me passou a perna, mas está mudando. Mudou. Está andando diferente. Está andando diferente. E quando seu irmão vê, de longe pensa que ele parece Jacó, mas é um homem diferente. Eu vejo um homem que agora anda de forma diferente. A vida de Jacó havia sido transformada de dentro para fora. Ele não era o mesmo homem. Ele não era a mesma pessoa. Ele não era o mesmo homem de 20 anos atrás. Ele não era o mesmo homem de uma madrugada atrás. Aquela madrugada, aquele encontro, aquele momento com o anjo de Deus mudou completamente a sua história, a ponto das pessoas olharem para ele e não reconhecerem mais o seu passado, mas verem um novo homem, uma nova criatura, um novo ser, um novo começo, um novo coração, uma nova vida. E é assim que Deus quer fazer conosco. Quer mudar o nosso coração, quer mudar a nossa história, quer mudar a nossa vida. E esse encontro então muda tudo, porque Esaú queria matar Jacó, mas ele se encontra com Israel. Ele queria matar um enganador, mas ele se encontra com um príncipe de Deus. Que aquelas pessoas que você deixou no Brasil, o dia que te encontrarem, diga assim: olha, eu encontrei, parecia ele, mas agora ele anda diferente. Ele tem um novo semblante, ele tem um novo coração, ele tem um novo jeito de falar, ele tem um novo jeito de pensar. Ele já não faz mais aquelas besteiras de antigamente, agora ele é um novo homem. Ele parece um príncipe de Deus. Aleluias, aleluias. E para a gente finalizar, vocês vão lembrar que há 2 encontros de Jacó nessa jornada. A Bíblia diz que logo que ele sai da sua casa, na primeira noite ele dorme num lugar chamado Harã. E ali naquele lugar ele pega uma pedra, coloca como travesseiro e ele tem um sonho de noite. E no sonho abre-se os céus, uma escada que vai da terra até os céus. E daquela escada ele vê anjos subindo e descendo. E foi lá que ele compôs aquele hino antigo. Tem anjos voando nesse lugar. Esse foi Jacó que compôs isso aí. Aí veja, ele tem esse sonho. E ele acorda do sonho, unge aquela pedra como um lugar de adoração a Deus. E chama aquele lugar de, quem lembra? Betel. O que quer dizer Betel? Casa de Deus. Ele coloca naquele lugar o nome de: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E agora, quando ele está voltando, próximo da sua casa outra vez, ele tem um outro encontro com Deus. Um outro encontro com Deus. No Val de Jaboque. Que depois a sua Bíblia vai dizer: chamou Jacó aquele lugar Peniel, porque eu vi Deus face a face. Peniel é ver Deus face a face. A revelação de Deus para Jacó, ela mudou conforme ele também
mudou. A revelação de Deus para nós, ela cresce à medida que nós crescemos na presença dele. Quando ele saiu, ele teve um sonho. Quando ele voltou, ele viu face a face. Quando ele saiu, ele tinha um sonho. E ele saiu dizendo: se o Senhor me guardar no meu caminho, me levar até a casa do meu tio, me fizer prosperar, me trazer de volta para esse lugar, da minha casa, então o Senhor será o meu Deus. O Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, mas o Senhor será o meu Deus. Então ele tem um encontro com Deus ali naquele lugar. Ele tem um encontro da sua vida, que muda a sua história. Aquele lugar muda tudo. E ali ele constrói de novo um outro altar, chamando aquele lugar de Peniel, lugar da presença de Deus. A revelação de Deus para nós ela é progressiva. Ela vai aumentando conforme nós andamos com eles. O que nós não podemos é ser como Jacó. 20 anos que teve um encontro, um sonho com Deus. Mas somente 20 anos depois que ele conseguiu ver a Deus face a face. Eu e você não podemos esperar 20 anos para ter uma experiência com Deus. Nós não podemos esperar 20 anos para ter uma experiência direta com o Senhor. Nós não podemos. Não podemos. Nós temos que buscar a Deus em todo o tempo e sermos tocados por Ele, transformados por Ele. Nós não podemos esperar que a transformação de Deus para nós leve tantos anos. Jacó lutou com seu sogro, lutou com suas mulheres, lutou com seu gado, lutou com todo mundo. E só foi transformado e abençoado por Deus quando ele teve um encontro com Deus. Quando ele viu Deus face a face. Mas ele só fez isso quando ele estava sozinho na presença de Deus. Sozinho na sua luta interna, sozinho naquele momento de angústia, sozinho naquele momento de incerteza. Seu irmão vem contra ti com 400 homens. Ali ele ora, ali ele luta, ali ele clama, ali ele busca, e ali Deus transforma o seu caráter, transforma a sua vida e ainda se manifesta de forma visível a ele. Eu vi a Deus face a face. Eu vi a Deus face a face. E agora, ele volta àquele lugar, ele compra aquela terra, e ele constrói um altar ali. Se você pode dar um pulinho no capítulo 33, lá no final dele, versículo 18. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo a cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo à cidade. Por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali, edificou um altar e chamou El Elohim Israel. El Elohim Israel. Você sabe o que quer dizer isso? O tempo todo na história de Jacó você vai ver ele dizendo assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, se o Senhor me abençoar, se o Senhor cuidar de mim, o Senhor será também o meu Deus. E aí ele escreve, ele põe o nome nesse altar de El Elohim Israel, que isso quer dizer o quê? Deus, o Deus de Israel. Ou então a tradução seria: poderoso é o Deus de Israel. Agora ele tem Deus como seu Senhor. Agora ele tem Deus não como Deus dos seus pais, não como os deuses de sua mãe, não como os deuses dos seus avós, não como os deuses dos seus parentes. Ai, pastor, eu estou aqui na igreja porque meu pai era pastor, meu avô era pastor. Meu amigo, não interessa o Deus do teu pai, o Deus da tua mãe, interessa o teu Deus. É você que tem que ter uma experiência com Deus. Eu sempre digo para meus filhos e digo para a igreja: não cobre dos meus filhos que sejam pastores como eu. Eles não são. Eles não são. E nem cobre dos meus filhos que não cobre dos seus. Amém? Amém, Amém, irmão? Amém.
Meus filhos não são pastores, eles são gente igual a todo mundo, que precisam ter um encontro com Deus como todo mundo. Então eu digo para eles, não importa o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, que está aqui na história do meu sogro. É uma benção. Não importa. Você tem que ter o teu Deus. O teu Deus. Nossos filhos precisam ser educados para buscar a presença de Deus e terem uma experiência deles com Deus. Eu costumo dizer que filho de peixe é peixinho, não é? Filho de cachorro é cachorrinho, mas filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho, se não for educado, se não for colocado na presença de Deus, se não for receber oração, jejum, libertação. Não fica crente. Não fica crente. Então, Jacó era desses. O avô dele era Abraão. Você já imaginou se o seu avô fosse Abraão? Como seria a sua fé? Ele foi o pai da fé. O pai dele era Isaac. Aquele que foi colocado no sacrifício para Abraão sacrificar ele, quando o anjo apareceu e disse: Abraão, não sacrifica nenhum. Olha quanta história esse moço ouviu, mas ainda assim ele não tinha Deus para ele tinha Deus para o seu pai e só ele. Ah, o Deus do meu avô, o Deus do meu pai, o meu Deus, o meu Deus. Agora o Senhor é o meu Deus. E ele diz mais, ele diz assim: poderoso é o Deus de Israel. Poderoso é o Deus de Israel. Deus quer mudar a sua história. Deus quer transformar as nossas vidas. Deus quer entrar na nossa história e transformar tudo e todos. E não importa o que você viveu, não importa o que você está vivendo, não importa o que você ainda vai viver, importa que há um Deus Todo-Poderoso que entra na nossa vida, se revela a nós e nos faz transformar e mudar a nossa história. Então hoje, nessa manhã, eu quero desafiar você a fazer como Jacó. Talvez você não teve ainda uma experiência de transformação. Talvez você ainda olhe para trás e vê que você está vivendo a mesma vida que você vivia. Mas pastor, faz 20 anos que eu estou na igreja. Faz 20 anos que Jacó tinha sonhado com Deus. Tinha tido um encontro em sonho com Deus. Mas ainda não tinha visto Deus face a face. Talvez você ainda não teve uma experiência de ver Deus face a face em sua vida, ministrando em seu coração, trabalhando em você. E hoje, nessa manhã, é o momento de Deus ter uma experiência, ter uma revelação sobre a sua vida, de mudança, de transformação, de colocar coisas novas, ao ponto de você parar de chamar Deus de seu pai e de seu avô, e passar a chamar o Senhor de o seu Deus. O seu Deus. Ele chamava Deus de Deus de Abraão. Ele chamava Deus de o temor de Isaac, o meu pai. Mas ele não chamava Deus de meu Deus. Talvez você tenha dificuldade de chamar Deus de meu Deus. Talvez você tenha dificuldade nessa manhã de chegar diante do Senhor e chorar e dizer: meu Pai, meu Senhor, meu Deus, meu libertador. Talvez nessa manhã é o dia de você ter o seu Peniel nesse lugar. É o dia de você ser marcado nesse lugar como Peniel. Você vai dizer assim: ali foi o dia que eu vi Deus face a face. Hoje foi o dia que eu vi a Deus face a face. Mas para isso, para alcançar isso, Jacó, apesar de viver tudo o que viveu, ele teve que guardar a sua fé, para que o dia que ele encontrou o anjo, ele se agarrou ao anjo e disse: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Vamos ficar de pé todos nós. Você pode repetir isso comigo? Eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. De novo, vai ensaiar, estava bom. Eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. Muito bem, muito bem. Vamos cantar essa canção juntos.